Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente pede que todos desliguem os celulares, para que a gente possa manter a nossa atenção na tarefa. A gente trabalha junto com a entrevista, então quem quiser passar numa entrevista, pegar um cartãozinho para assistência espiritual ou para assistência física, a Andréa está lá no fundo do salão, vocês podem falar com ela que ela faz o encaminhamento. A gente trabalha também junto com o DIGI, que é o grupo de infância e juventude. Eles ficam no andar de cima, os evangelizadores e as crianças. A gente pede que vocês incentivem as crianças a subirem para terem as aulas de evangelização. E no final eles descem e tomam a assistência espiritual também. Então agora eu vou convidar todos para fechar os olhos. Vamos sentar confortavelmente, relaxar nosso corpo, trazer a nossa atenção para o momento presente. Que a gente possa sentir o abraço dos amigos espirituais, que nos recebem com tanto carinho quando a gente chega nessa casa. Nosso anjo da guarda, que nos acompanha sempre. Que eles possam nos envolver a todos, para a gente receber mais uma lição do Evangelho no dia de hoje. E que então vamos começar a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo a nossa amiga Adriana Voltolin, que o tema de hoje é o envelhecimento. Envelhecimento e amadurecimento. Bem-vinda. Vamos envolvê-la com muito carinho. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver, que a gente possa ter uma manhã proveitosa, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Que a gente consiga abrir os nossos corações e entender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Hoje eu vim falar um tema que eu diria assim, né? Pela média da idade dos nossos tarefeiros, dos nossos participantes, é um tema bem sensível, eu diria. Porque as pessoas não gostam muito de falar sobre envelhecimento. As pessoas, a gente dá uma coisinha assim, né? Um friozinho na barriga quando a gente pensa que a gente está envelhecendo. Só que a gente esquece que a gente envelhece desde o dia que a gente nasceu, né? Todo dia a gente envelhece um pouco. Então, a gente tem que se preparar para esse tempo. A vida é feita de ciclos. E a gente precisa se preparar para isso. Então, o tema de hoje é envelhecer versus amadurecer. O envelhecimento como processo evolutivo. Quando eu estava preparando essa palestra, né, eu fui atrás desse livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que faz cuidados paliativos e ela tem alguns livros muito interessantes. E esse aqui é um deles, Para a Vida Toda Valer a Pena. Pequeno manual para envelhecer com alegria. E ela começa o livro com uma história. Então, ela nos conta assim: suponhamos que eu e você tenhamos 40 anos, que no caso, né, eu já não tenho mais.
né? Mas tudo bem. E nós firmamos um compromisso, que daqui a 30 anos, ou seja, quando tivermos 70 anos, nós mudaremos para o Saara, para o deserto do Saara. Nós mudaremos para lá. E vamos morar lá para sempre. A única forma de não embarcar nessa viagem é morrendo antes. E aí, você concorda, assina o termo de compromisso e segue a vida. Quando a gente tem 40 anos, a gente fala, tá tudo certo. Eu tenho 30 anos para pensar sobre isso, afinal de contas, eu só vou mudar para lá com 70, né? Segue a vida, vamos lá. Só que para toda mudança, a gente tem que ter um preparo. A gente não pode simplesmente mudar. Ainda mais quando nós vamos mudar para um deserto, né? Que é completamente diferente da onde nós vivemos hoje. A temperatura é diferente, porque durante o dia faz 50 graus e à noite faz menos, sei lá quantos, de tanto frio. O clima é árido, o sol durante o dia é inclemente. A gente não pode simplesmente ir, né, sem uma preparação. E aí, opa, a gente vai aprender, pessoal. E aí a gente se pergunta, o que nós levaremos para esta viagem? Roupas adequadas, filtro solar, chapéu, óculos, cantil, bom preparo físico? O que nós vamos levar para essa viagem? O que nós vamos fazer? Nós precisamos se preparar. A gente não pode levar só roupa de frio, porque durante o dia a gente vai fazer calor. E a gente não pode levar só roupa de calor, porque durante o dia a gente não vai aguentar o frio. Muito bem, passaram-se 30 anos. E chegou o dia da minha viagem. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá no 70. E vamos nós para o deserto do Saara. Eu e o meu companheiro, ou a minha amiga, ou enfim, quem topou essa viagem comigo. E aí eu chego lá. E aí eu começo. Ai, mas aqui faz tanto calor, né? Nossa, faz muito sol. Eu não trouxe um chapéu. E a minha pele, como vai ficar? Eu não trouxe protetor solar. Nossa, mas de noite faz muito frio. Essa noite eu passei muito frio. E aí o meu companheiro, ou minha amiga, ou aquela que topou essa aventura comigo, diz assim, você não se preparou para chegar aqui? Por que você está reclamando? Você não se informou como era o deserto? Você não chegou, você chegou aqui com a mão abanando? Você não sabia para onde você vinha? Agora não tem como reclamar, você já está aqui. Você lembra que quando a gente assinou o contrato, só não chegaria quem já tivesse morrido antes. E nós estamos aqui. Então nós precisamos continuar. Ai, meu Deus, apertei errado de novo. Então, pessoal, esse deserto é a nossa velhice. Se nós não nos prepararmos adequadamente, nós ficaremos lá e sofreremos. A gente precisa se preparar para essa fase da nossa vida. Ele é árido, o deserto, ele é quente, ele é frio, mas ele é lindo. Ele é lindo. Por que a gente não se prepara para essa aventura? A gente teve a vida inteira para isso. Porque muitas vezes, quando a gente chega nessa terceira idade, né, nesse tempo do amadurecimento, a gente chega lá sem saber o que vai acontecer. E a gente tem toda uma vida para se preparar para isso. A gente tem como se informar. A gente tem como ter o preparo físico necessário, porque a gente sabe que quando a gente chega lá, a gente já não vai estar com aquele vigor físico. Então a gente precisa se preparar. Eu costumo dizer, porque eu vou para a academia, e aí o pessoal fala, mas você vai para a academia todo dia, quer emagrecer? Eu falo, não. Eu quero levantar e sentar quando eu estiver mais velho. Já é o suficiente. Eu não estou precisando. Quer dizer, estou precisando, mas não é o meu objetivo. O emagrecimento. Então, a gente precisa se preparar. Porque, senão, tudo fica cada vez mais difícil. E aí, uma vez eu escutei uma pessoa aqui falando sobre esse assunto e ela disse assim,
Mala sem alça, a gente já vai ficar. A gente não pode ficar com a mala sem alça, sem rodinha, quebrada, pesada, sendo para os outros arrastarem. A gente precisa ser proativo no nosso envelhecimento. Nós precisamos entender que isso é uma fase da vida, é um ciclo. E se a gente for ver como espírito, né, o que a doutrina espírita nos ensina, que o espírito ele é eterno. O que não é eterno é o nosso corpo físico. Então, nós somos espíritos, nós não somos um corpo físico. Então, se a gente tiver esse entendimento, a gente pode até perceber que o nascimento para a gente é muito mais difícil. Porque nós temos todo o nosso conhecimento e toda a nossa capacidade espiritual e encarnamos num corpo que não sabe andar, que não sabe falar, que não sabe comer sozinho e depende do outro para tudo. Então, a fase inicial da nossa vida para o espírito é muito mais difícil que a fase final. Porque a fase final, o espírito está pleno do seu conhecimento. Adriana, mas você já imaginou quando você envelhecer e tiver uma doença degenerativa ou uma doença que faz com que a sua memória se apague, né? Como hoje em dia a gente sabe existem tantos casos, né, de Alzheimer, por exemplo. Sim, só que isso é um aprendizado. O aprendizado para aquele espírito que está ali naquela situação e um aprendizado para aqueles que estão à sua volta. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos aprender que nós somos seres dependentes uns dos outros. Então, em nenhuma fase da nossa vida, nós podemos falar assim, não, eu não preciso de ninguém. Não, você precisa. Sempre você vai precisar. Em qualquer momento. Em qualquer situação. Sozinho, a gente não faz nada. Então, por que chega na velhice, a gente fala assim, não, eu quero ser independente. Eu não quero envelhecer para não depender dos outros. Tem um monte de gente que fala isso. Eu não quero envelhecer porque eu não quero depender de ninguém. Você já depende, por que você não pode depender quando você ficar mais velho? E se você não quer depender totalmente, se prepare para essa viagem. Se prepare. Se prepare fisicamente, se prepare espiritualmente e emocionalmente para essa viagem. Não sei se fui eu, se foi o Paulo, mas tudo bem. Por lei no Brasil, é considerado idoso todo aquele que tiver 60 anos ou mais. Dá uma força, né? Ou seja, muitos de nós ou já estamos quase lá, né? Ou já estamos lá. E aí, quando a gente pensa em idoso, há um tempo atrás, a gente pensava em quê? Um idoso de 60 anos, andando de andador, ou então sentadinho lá, fazendo crochê e tricô, meu Deus, eu tô ferrada porque eu não sei fazer. Sentadinho lá, fazendo crochê e tricô, vendo a vida passar. Esperando a hora chegar do desencarne. E isso foi mudando. Hoje em dia, como diz aquele meme da internet, antigamente a velhinha com 60 anos ficava fazendo tricô e crochê, agora tem que ser marombada. E o problema é meu que estou vivendo nessa época. Não é mesmo? É isso, hoje em dia mudou. Uma pessoa com 60 anos, ela está no vigor da idade dela. Fazendo tudo. Fazendo tudo o que ela quer, da maneira como ela quer. Muitas vezes, já está chegando na fase da aposentadoria, aí, se bem que, né, a gente pula esse capítulo, mas ela está bem. Muitas vezes os filhos estão crescidos, muitas vezes ela não tem mais tantas preocupações na vida, e ela pode viver a vida dela do jeito que ela quer. É ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. A questão é que a gente enxerga a terceira idade, né, o amadurecimento
de uma forma muito negativa. A gente fala assim, melhor idade para quem? A gente sabe que é difícil mesmo. Mas, gente, a gente está lá. A gente chegou lá. Por que a gente vai ficar sofrendo tanto? E aí a doutrina dos espíritos nos ensina que o espírito reencarna para o seu aprendizado e amadurecimento espiritual. Assim, o que consideramos o fim é simplesmente uma nova etapa da vida. E a aproximação para o retorno à nossa verdadeira morada. Nós não somos um espírito num momento carnal. Quando a gente nasce, a gente já tem a data da volta. Nós sabemos disso. E por que a gente foge tanto disso? É claro que, teoricamente, né? Teoricamente, a pessoa, quando vai ficando mais velha, a chance dela voltar para a pátria espiritual é maior. Mas a gente sabe que na prática isso não existe. Hoje mesmo, a gente está com o coraçãozinho apertadinho, porque um amigo nosso, aqui da nossa tarefa, tão presente, tão querido, retornou para a pátria espiritual. E ele tinha apenas 40 anos. Era uma pessoa muito querida, muito querida. Mas a gente tem que entender, também, afinal de contas, nós estamos aqui dentro da casa espírita e acreditamos na doutrina dos espíritos, que ele cumpriu o papel dele. Ele cumpriu a parte dele. Ele cumpriu o tempo dele. Porque nada acontece por acaso. Se nós chegarmos aos 90 anos e chegarmos lá, nós também estamos cumprindo com a nossa parte. Porque nosso plano era esse, chegar até lá. Então é assim. Isso é o retorno ou o projeto espiritual de cada um. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento da vivência. E é isso que nós entendemos e acreditamos na doutrina dos espíritos. Então, por que nós temos tanto medo? Porque nos falta preparo. É aquilo que eu falei. A gente envelhece todos os dias um pouco, desde que a gente nasceu. A gente se prepara para tudo nessa vida, mas a gente não se prepara para envelhecer. A gente tem que enxergar essa nova fase como uma oportunidade de ver o que plantamos florescer. Nós plantamos muita coisa durante a nossa vida. É claro que, né? E a gente tem que entender que se cultivarmos bons relacionamentos, bons hábitos, ele será nosso suporte para essa fase de amadurecimento espiritual. É claro que nós precisamos também, e faz parte desse preparo, saber o que nós estamos plantando. Nós precisamos plantar boas coisas. Porque a gente não pode plantar coisas não tão boas e chegar lá no final da nossa vida, querer colher coisas boas. Por quê? Então, como estão os nossos relacionamentos? Como estão os nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam? Com os nossos filhos? Com os nossos amigos? O que nós estamos plantando agora? Nós estamos criando laços de amizade que nos dão um suporte para que a gente possa conviver e viver bem até o final dos nossos dias? Ou será que a nossa bateria social é pequenininha e a gente fala assim, não quero ir lá, não. Aquele cara é chato pra caramba. Ele só fala coisa chata. Ele não sei o quê. Não sei o que lá, e só reclama. Só que aí quando se vê lá na terceira idade, né? Se vê lá no nosso amadurecimento espiritual, percebe que não tem mais amigo. Por quê? Porque talvez o chato não era eles, né? Era você. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo para ter o suporte necessário para chegar até o nosso amadurecimento espiritual? O aprendizado, ele não acaba nunca. A gente tem que entender a importância da troca de experiências com as gerações anteriores. Ensinar suas experiências e aprender com as experiências dos mais novos. Porque o que mais a gente escuta é, porque no meu tempo era tão bom.
Hoje em dia, essa molecada não sabe me ensinar nada. Porque no meu tempo a gente fazia disso. Porque lá no meu tempo era assim. Que tempo? O seu tempo é esse. É o hoje, é o agora. Então, que tempo é esse? A mocidade, ela tem um vigor físico. E tem muito que nos ensinar. A gente tem que estar em constante aprendizado. O Divaldo, uma vez, contou um episódio que ele encontrou com uma senhora de 80 anos que tinha acabado de fazer a faculdade de Direito. Ele achou estranho, né? Porque ela tinha 80 anos. Ele chegou para ela e falou assim, mas a senhora pretende trabalhar nessa área ainda? Ela disse assim, não, eu sei, eu não vou conseguir trabalhar nessa área mais. Mas eu sou um espírito eterno, não sou? Foi isso que eu aprendi. Então, o aprendizado que eu tive até o último dia da minha vida vai me servir quando eu voltar, eu vou ter ele na minha cabeça. É isso. Então, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. E quem é que pode nos ensinar sobre coisas que a gente ainda não sabe, senão os mais novos? As crianças. Eu não tive a chance de conviver com os meus avós, porque quando eu nasci, eles já não estavam mais aqui conosco. Mas eu tenho a chance de conviver com a minha mãezinha, que vai fazer 93 anos na semana que vem. Uma pessoa muito ativa, que de vez em quando dá um trabalhinho pra gente, né? Porque tem rodinha no pé. E vive sozinha. E tá super bem. E tá super bem. Esta convivência, a gente até brinca, porque agora minha sobrinha teve uma bebezinha. E aí, quando a bebê nasceu, a gente brincou. Essa vida nova vai dar à minha mãe, né, a bisavó, um alento de alguns dias a mais, de algum tempo a mais na vida dela. Por quê? Porque é a renovação. É a graça de ver a criança ali. Então, papais, permitam que os seus filhos convivam com os seus avós, com os seus bisavós. Permitam que eles tenham essa interação junto deles. E assim, né? Eu sou mãe, meus filhos já estão crescidos, eu não tenho mais essa questão. Mas a rotina, gente, rotina é a gente que põe, não é? Quando ele está com o avô e com a avó, um dia só que ele vai comer coisa que não é para comer, não tem problema, né? Um dia só que ele se sujar e não tomar banho naquela noite, não vai ter problema. Não vai ter problema. Vocês não sabem o quanto é importante isso para a vida dessas pessoas, desses avós, dessas pessoas que estão nessa fase do amadurecimento. A rigidez é uma das coisas que atrapalham o nosso amadurecimento espiritual. E se somos rígidos demais quando somos novos, essa rigidez não passará quando estaremos mais velhos. Então a gente precisa ser mais flexível e permitir essa troca, porque eles têm muito que ensinar para essas crianças, assim como as crianças têm muito que ensinar para eles. Muito, muito. Essa troca é muito importante. Assim, a terceira idade nos convida a olhar para trás e perceber quais sementes nós plantamos. De amor ou de egoísmo? De fé ou de descrença? De paciência ou de impaciência? Mas é importante destacar, não se trata de uma colheita punitiva, mas educativa. Mesmo as dificuldades da velhice são convites ao amadurecimento do espírito. Então, como eu disse para vocês anteriormente, nem tudo são flores, e a gente sabe que não são. Né? Eu tenho certeza que muitos de nós convivemos com pessoas com mais idade, muitos com problemas de saúde difíceis. Mas isso é um aprendizado. Tanto para aquele que está vivendo nesse momento, nesta situação, quanto para aqueles que estão convivendo à sua volta. Para entender, como eu disse anteriormente, que ninguém vive sozinho. Que ninguém vive sozinho. E que se a gente não desencarnar antes, nós
estaremos naquele papel também mais para frente. No entanto, não podemos negar que a velhice também nos traz desafios. O corpo já não responde da mesma forma. As doenças podem se aproximar. As lembranças podem se tornar mais frequentes. E, às vezes, a solidão visita o coração. Mas o Espiritismo nos convida a olhar além destas aparências. Esses momentos de limitação são oportunidades de exercício, de paciência, de resignação e de confiança em Deus. O que nós estamos plantando para colher durante a nossa velhice? Esse senhorzinho aqui, quem assistiu esse desenho, né, do Up, Altas Aventuras, ele se permitiu, depois de muita insistência, a viver aventuras que ele nunca tinha vivido na vida dele. Por causa da rigidez. Até o semblante dele é carrancudo. Por que ele precisava ser assim? Só porque ele era velhinho? Só porque ele teve perdas na vida dele, como todo mundo tem? Porque no desenho, ele havia perdido o grande amor da vida dele. E ele falava que não fazia mais sentido a vida. Todo mundo vai ter perdas. A gente sempre vai ter entregas. Sempre. Nós precisamos, sim, respeitar o luto das pessoas. E muitas vezes a gente não respeita o luto dos mais velhos. Muitas vezes a gente acha que é normal. Ele não sabe que as pessoas mais velhas morrem. Mas são pessoas queridas deles. Então a gente precisa ter esse respeito também. Mas entregas a gente vai ter a vida inteira. E a gente precisa se preparar para elas. O preparo é a chave do sucesso. Entender que nosso corpo é finito, mas nosso espírito não. Muitos deixarão essa existência antes de nós, como eu disse anteriormente, até chegar a nossa vez. E ela chegará. Porque nossa vida é feita de ciclos. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver o hoje, intensamente e com alegria. Nós também chegaremos lá. E nós também desencarnaremos. Nós também seremos entregas doídas para os nossos queridos. Seremos. Mas o que é mais importante disso tudo? É aquilo que nós plantamos e que vai florescer no coração dessas pessoas. O que nós estamos deixando de legado para aqueles que ficaram, né? Qual é o sentimento que nós deixamos para cada um daqueles que ficaram depois da nossa partida? Porque ela acontecerá. Ninguém vai virar semente. Ninguém vai virar adubo. Quer dizer, adubo nós vamos virar, né? Mas semente para a eternidade. Nós não vamos ficar aqui para o resto da vida. Nós estamos numa passagem. Nós temos que viver bem a nossa vida. Isso é o que nós temos que fazer. A gente tem que aprender a viver com alegria. Seja nos 30, seja nos 50, seja nos 80. Não importa a nossa idade cronológica. Isso é só um detalhe. Cada idade vai ter as suas limitações, as suas dificuldades. Quando somos muito pequenos, como eu disse, nós temos as dificuldades e a dependência dos nossos pais, daqueles que nos receberam como filhos. Quando a gente fica na meia-idade, ali nos 30, 40, né, no vigor da nossa juventude, nós temos limitações, muitas limitações. Porque a gente queria ter muitas coisas e a gente não tem, porque a gente ainda não conseguiu. A gente queria fazer muitas coisas e a gente não consegue fazer. A gente muitas vezes tem idosos para cuidar. E aí a gente acha que eles são uma dificuldade na nossa vida. E quando nós chegamos nos 80, a gente tem as dificuldades do corpo físico. Mas são ciclos na nossa vida. São ciclos. E que se a gente aprender a olhar de uma maneira mais carinhosa para eles, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Nós temos que ter a alegria de viver. Hoje. Porque pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. E nem cheguei nessa experiência dos 90 anos. Pode ser. Por isso que o que importa é a gente ser feliz nesse momento. Porque se a gente é feliz hoje, a gente vai carregar essa felicidade para até o final dos nossos dias.
para o nosso amadurecimento, para o nosso, para o nosso tempo de colheita. Porque quando a gente enxerga que nosso amadurecimento ou a nossa velhice é esse tempo, a coisa fica um pouco mais tranquila. Nós sabemos que a gente tem muitas dificuldades. Nós sabemos que no nosso país ser idoso é muito difícil. Mas a população idosa, hoje, ela é muito maior do que ela era há 30, 40, 50 anos atrás, segundo o último censo. E só aumentará. Vocês já imaginaram vocês viverem num planeta, ou num país mais próximo, né? Onde todo mundo é triste, ranzinza e chato? Porque só vai ter idoso. E se todo mundo que viver for assim, como é que vai ser o mundo? Então, gente, vamos se preparar para ser feliz. Nós somos o plano único de Deus. Não existe outro em qualquer lugar. Em bilhões de vidas nesse planeta, Deus fez a gente único. Somos amados por Deus. Ele nos colocou aqui para que a gente seja feliz. E não para que a gente seja triste. Vamos nos preparar para esse momento que é tão importante. E aí, para a gente terminar, tem uma conversa nesse livro Boa Nova, onde Pedro estava muito triste. Porque ele via todos. O Pedro era o mais velho dos apóstolos, né? E aí ele via todo aquele vigor físico, né, dos apóstolos, e fazendo 1000 planos, e eles falavam, assim que Jesus permitir, eu vou atravessar essas terras, e que não era fácil atravessar as terras, não é mesmo, naquela época? Vou atravessar as terras e vou falar sobre o amor de Jesus para todos. E vou fazer isso, e vou fazer aquilo, com aquela né, vontade de viver. E Pedro ficava assim, meio cabeça baixa, porque ele falava, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Eu não tenho mais. Lembrando que naquela época, quem chegava nos 40, 50 anos estava vivendo já um sobretempo, né? E era o que mais ou menos ele devia ter. Eu não vou chegar lá porque eu não tenho mais esse vigor físico. Eu não vou conseguir. Qual é o meu papel nesse momento? Se nem falar sobre Jesus, eu vou conseguir. E ele foi lá. Foi lá conversar com Jesus. Colocar os sentimentos do seu coração para ele. E aí Jesus, com aquela paciência, né? Com aquele amor, com aquela amorosidade que ele tinha, ele chegou para Pedro e disse assim, Pedro, a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A ramagem que morre depois do primeiro beijo de sol. E flores que caem ao primeiro sopro de primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. A flor, uma promessa. E o fruto é a realização. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? Lembra-te da tua parte de esforços e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Vai e tem bom ânimo, porque em verdade te digo que ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, que a gente possa, durante a nossa mocidade ainda, durante o nosso contrato antes de chegar no deserto, a gente possa ser de Deus, plantando bem, fazendo bem e se fortalecendo para chegar bem na nossa velhice. Muito obrigada a todos.
A gente que agradece a Adriana, tantas lições, puxão de orelha, para que a gente possa seguir bem nosso caminho até a nossa velhice, se Deus quiser. Então, de novo, eu vou convidar a todos para fechar os olhos. Vamos de novo sentar relaxados na cadeira, respirar fundo. Agradecer por todo esse ensinamento, que a gente possa a cada dia aprender mais, colocar mais ensinamentos, mais bondade no nosso coração, para seguir a nossa vida com leveza e em paz. Vamos juntar os nossos melhores pensamentos e pedir que os amigos espirituais levem essas energias de amor e de paz aonde for necessário. Que envolvam o nosso país, envolvam o nosso planeta, a nossa casa, os nossos familiares. Envolva cada um de nós nessas energias de paz, de amor, de saúde. Que possa também fluidificar a água, que pode ser consumida por todos nós, trazendo o remédio que cada um mais necessita. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre com a gente, iluminando o nosso caminho, nossos amigos espirituais possam visitar a nossa casa e deixar lá energias de paz, de amor, de saúde para todos. Que a gente possa estar aqui novamente na semana que vem, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos aos nossos recadinhos da semana.